Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham e aquelas que nos acompanham através dos meios de comunicação. Esta noite, nós vivemos nesta casa um momento daqueles em que a ética da convicção e a ética da responsabilidade se contrapõem, né, de maneira direta. Todos nós aqui nessa casa temos convicção que somos responsáveis para ajudar as pessoas, sobretudo as pessoas que sofrem mais, que têm menos condições de vida. E, se tratando de servidores públicos, nós sabemos que um bom número de servidores recebe muito pouco, tem um salário pequeno para organizar sua vida. Então é uma noite difícil, em que cada um precisou de assumir um posicionamento. Eu não vou ficar sem falar sobre o assunto, uma vez que quase todos até se esquivaram aí de discutir o projeto, que é um projeto que traz muitas dificuldades. Vou apresentar aqui alguns pontos de leitura, de estudos que eu fiz para me posicionar diante dessa situação. Então, o que temos hoje, nesse PL 1095, é quase um fazer cumprir. Eu diria assim, a conta das escolhas eleitorais feitas nesses últimos 4 anos estão chegando para a população brasileira. No tempo que tínhamos aí um governo mais de centro-esquerda, como era considerado o governo do PT, pagar benefícios previdenciários era, às vezes, até assumido no discurso como não outra coisa do que como um investimento, né? Então, investindo em qualidade de vida das pessoas. Só que esse tempo mudou. No Brasil, esse tempo mudou. Desde que a nossa política pendeu para a direita e o Temer chegou ao poder, e depois foi sucedido por Bolsonaro e Guedes, nós estamos vivendo um tempo de governo mais neoliberal possível, ou seja, pagar benefícios previdenciários não é investimento, como o Lula chegou até a comentar em alguma ocasião. Pagar previdência social para o povo hoje é algo para ser pensado de forma diferente. Ou seja, a luta no Brasil no momento é para fazer com que as pessoas paguem mais do que recebem. É isso que vem de cima para baixo. E hoje uma dessas contas, dessa guinada na política nacional, chegou ao nosso município. Colocar culpa em qualquer um desta casa, colocar culpa no prefeito, colocar culpa no presidente do sindicato, dessa categoria ou daquela, não satisfaz a resposta. Por quê? Porque o assunto é bem mais complicado. Vem uma imposição, é a conclusão que eu cheguei a partir dos estudos que fiz, vem uma imposição de cima para baixo e coloca o município numa berlinda, né? Se o assunto fosse fácil, você que está me ouvindo, depois pode estudar um pouco a questão. Se o assunto fosse fácil, nós teríamos para esta noite muitas proposições de projetos, de alternativas. Na verdade, não existem projetos. Nós sabemos que a emenda constitucional já foi promulgada, a emenda constitucional 103/2019 foi promulgada lá em novembro do ano passado. E os prazos para o cumprimento dessa emenda já foram definidos lá no início de dezembro do ano passado, mais precisamente dia 3 de dezembro de 2019, com a portaria número 1348 da Previdência Social. Ou seja, as pessoas, os responsáveis pela discussão sobre esse assunto, já estavam cientes disso desde o início de dezembro, que o município teria que dar uma resposta até 31 de julho sobre a reforma da Previdência aqui no município. Como ninguém apresentou nenhum projeto alternativo para discussão, como nenhuma classe profissional, nenhum líder de classe profissional de servidores públicos convocou o povo para a discussão, eu entendo, a partir disso, que fica evidente a dificuldade para encontrar uma solução para o problema.
Se fosse um assunto fácil, nós teríamos várias propostas. Mas a verdade é que veio de cima para baixo com uma imposição e com uma data marcada. O que aconteceria para o município se não fizesse valer como lei do município esta emenda constitucional 103? O que aconteceria para o nosso município? Nós estaríamos em apuros, né? Em apuros. Então, a aplicação imediata e obrigatória da Constituição Federal foi imposta ao nosso município. E agora, o que vale é os 14% da parte patronal, 14% da parte dos servidores. Eu, pessoalmente, não fico nem um pouco contente em ter que votar isso aqui, porque sei que os servidores que ganham menos vão pagar demais. Só que o que veio de cima para baixo não deixou outra alternativa. Não aprovar esta lei seria a única alternativa. Mas se não aprovássemos essa lei, nós colocaríamos o município num estado de asfixia. A não aprovação traria como consequência, por exemplo, a impossibilidade da obtenção do CRP, ou Certificado de Regularidade Previdenciária. E sem esse certificado, o problema ficaria maior para o município, pelo fato que esse documento atesta que o ente federativo ele segue normas de boa gestão. E assim sendo, sem o tal documento, nós não poderíamos receber diversos recursos federais, como verbas oriundas de emenda parlamentar, nem poderíamos fazer operação de crédito, porque o município estaria enquadrado no campo da má gestão. E a portaria número 1348 dificulta ainda mais o assunto, a portaria lá de 3 de dezembro, dificulta ainda mais o assunto, quando a segunda alternativa, que é aplicar a tabela do modelo progressivo do governo federal, com as orientações lá da portaria 1348, a aplicação desta tabela aqui para o município ficaria impossível pelo fato de que os salários, né, aplicados aqui no município, que os servidores públicos ganham, são salários muito baixos. Nós teríamos que, em vez de aumentar a contribuição, se fosse aplicar a tabela progressiva, por isso se tornou ilegal aplicar essa tabela progressiva, salvo melhor juízo, até o ponto que eu pude compreender, não existia mais essa possibilidade, né, diante do que foi colocado na portaria, porque em vez de pagar os 11% que já vinha pagando de contribuição, muitos pagariam menos, né? Ou seja, trocando em miúdos, né? O IPREM hoje, ou melhor, no final, até há poucos dias, ele pagava por mês, só com benefícios, próximo de 3,6 milhões de reais. E a receita mensal do IPREM, considerando aí mais início do ano, fica na casa de 3,64 milhões. Então, entra e sai, sem contar outros gastos do IPREM, né? Se aplicada a tabela progressiva, se fosse possível legalmente, né? Embora essa encontre um impedimento aí na portaria 1348, como eu já disse, de 2019, de 3 de dezembro de 2019, a receita do município seria menor do que a atual. E ficaria ali na casa dos 3,32 milhões de reais. Ou seja, nós estaríamos com o IPREM pagando na ordem próximo de 3,3 milhões e tendo como receita menos do que isso, 3,32 milhões. E isso colocaria sobre o IPREM uma mordaça, né? Ficaria aí asfixiado e aí vem o desafio da responsabilidade. Acho que ninguém de nós aqui quer que o IPREM fique quebrado. Nós não queremos ver os servidores inativos aí no futuro não recebendo seus salários. Seria um caos social no nosso município. Então, esse é o ponto complicado da questão de hoje. É por isso que eu vejo que nenhum sindicato apresentou uma proposta de reforma alternativa. Então, para quem está acompanhando a sessão de hoje, fica assim essa questão. Se fosse tão fácil resolver isso,
qualquer um dos sindicatos aí ligados aos servidores apresentaria uma proposta para debate. Desde dezembro que esta lei precisaria ser votada. Se ninguém apresentou, interpreto eu, é porque o assunto é de alta dificuldade. Agora resta, uma vez que tentando salvar, pelo menos com essa lei, a asfixia mais rápida do IPREM, e tentamos livrar também o município de ficar asfixiado, com o nome sujo, por causa da irregularidade previdenciária, agora precisamos de correr atrás, né? Esse é um desafio para todos nós gestores, correr atrás de medidas mitigadoras para ajudar os servidores que ganham menos. Esse será meu posicionamento aí na política futura. Alguma medida que venha ajudar os servidores que ganham menos, porque eles foram prejudicados, e não por nós no município, concluo minha palavra dizendo isso, não por nós, foram prejudicados por uma reforma da Previdência Nacional imposta por um governo que conclui, por favor, não vê a Previdência como um investimento, mas vê a Previdência como algo que a pessoa tem que pagar para ter direito de receber depois.